Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, a gente traz aqui um convidado, de todos os candidatos a vereador, um candidato que a gente já tinha conversado sobre ele, né? Uma pessoa que nunca esteve na política. Tudo bom, pastor Hélito, como é que o senhor tá? Tudo bem? Eu estou muito grato, muito feliz de estar aqui com vocês dois. Uma honra. Que bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente começa com uma pergunta, uma provocação que eu faço. E depois a gente começa com o papo propriamente dito. Perfeito. E a minha provocação é o seguinte: você nunca, antes desse processo eleitoral, tinha entrado na política. Na história desse país. Nunca antes na história do país, né? Por que agora você entrar na política? Por que você entrar, além dos chavões, da questão comum, por que entrar na política? E assim, por que você entrou agora e por que você demorou tanto? Perfeito. Olha, essa concepção de tempo, Carlinhos e Ricardo, posso chamá-lo Carlinhos? Pode. Né? Essa questão de tempo é algo bem interessante, porque como eu sou uma pessoa de fé, eu trabalho com a coisa do Cronos e do Kairos, né? O Cronos é essa coisa do cronológico e o Kairos seria o tempo correto, o tempo ideal, né? O tempo determinado pelo divino. E olhando criticamente com a sua provocação, lá atrás quando eu cheguei aqui, eu me lembro, por exemplo, do Mendonça Neto indo ao meu encontro e me convidando. Eu tinha acabado de chegar em Maceió para ser candidato a deputado estadual. Fiquei assustado com aquilo. Antônio Saturnino de Mendonça Neto. Por conta de alguns discursos que eu tinha acabado de fazer, e eu dizia para ele, não, eu vim para aqui para pastorear, para cuidar do povo no campo da espiritualidade. Você veio de onde? Desculpa. Eu sou de Aracaju, mas fui estudar em Recife com minha esposa, a pastora Ódia, em Recife, né, que chama Seminário Teológico do Norte, mas na verdade, né, está em Recife. Mas como tem mais de 100 anos, a gente compreende isso. E aí eu fiquei 5 anos lá, fui ordenado em Timbaúba, região da Zona da Mata, Zona Norte de Pernambuco, e a comunidade aqui ficou sem pastor e precisava de um pastor e foram atrás de mim. Né? Então eu vim com esse propósito de cuidar da comunidade que estava bem machucada, tinha sofrido algumas rupturas, e eu chego nesse cenário. E aí o Mendonça me procura, diz, não, você e tal. E eu disse, não, meu irmão, não é esse o propósito, entendeu? Não é esse o propósito. A coisa foi avançando e eu vou mergulhando nas pautas, na vida, na luta, porque o Jesus que eu creio me leva para esse lugar, de estar onde estão as pautas, onde o povo mais sofrido está sentindo dor. Eu nunca entendi ministério pastoral como algo circunscrito a 4 paredes. E aí começa de novo alguns companheiros, olha, vamos ser candidato, vamos se filiar. E para manter uma certa autonomia de crítica, eu fui, digamos, me mantendo distante da política partidária. Porque da vida política da cidade eu sempre estive participando, o tempo todo. E todo mundo está, até quando se omite. Até quando silencia, né? Até quando diz que é neutro, né? Enfim. E aí, sabe, Carlinhos, eu entendo que chega um momento, e hoje eu agradeço, inclusive, porque, de fato, aquele pastor que chegou aqui com 23 anos, cheio de ideais, mas muitos desses ideais, na força da juventude e dos hormônios até, eles foram sedimentando. E hoje eu me sinto um pouco mais maduro, um pouco mais certo de que mesas eu posso sentar, de que mesas eu não devo sentar, de que pautas abraçar, de que pautas não abraçar, com muita tranquilidade. E também mais certo do risco que a gente corre. Né? Na sequência, por favor. Enfim, faz uma opção partidária. E essa opção partidária sua, ela é rara, né? Sim. Entre os pastores evangélicos, normalmente quando eles se agregam politicamente a alguma legenda, o fazem pelo viés da direita. Sim. Da direita ou da extrema direita. Hoje é muito nítido. E no seu caso não, você foi partido de esquerda. O maior partido de esquerda no Brasil ainda é o PT. E vai ser durante muito tempo, acho, ainda. Mas e por que isso é tão raro no Brasil? Não só em Alagoas. Aqui acho que você é o primeiro, né? Porque tem muito pastor filiado, mas partido de direito ou até meramente fisiológico. E não me parece ser o seu caso. Perfeito. Ricardo, o que nós estamos vivendo nesse momento em termos de relação, eu diria, eu vou usar um termo pesado, tá? Imoral. Dessa aproximação, dessa religiosidade conservadora, sabe, de extrema direita, com a extrema direita política, não é nova. Se a gente retorna ali para o golpe militar, 64, e pergunta onde estavam
a maioria dos pastores. Eu vou ficar dentro do campo também. Mas eu quero ficar dentro do meu campo, para ser justo, para fazer a crítica de dentro de casa, tá? Onde estava a maioria? A maioria, certo, se alinhou. E aí ganhou canal de televisão, ganhou programas de rádio. Por exemplo, Rubem Alves, pastor presbiteriano, né? Escritor, psicanalista. Rubem Alves foi entregue pelos colegas, educador brilhante, foi entregue pelos colegas pastores presbiterianos. E se não saísse do país... Autor de um dos melhores textos que eu conheço sobre política, né? Eu acho que é Jardinagem ou é Jardineiro, né? Já vi você fazendo reações, inclusive, e um dos motivos que eu levei muito tempo, mas decidi me expor, passa por um texto do Rubem Alves e passa por uma reflexão feita sua há algum tempo, reagindo a esse texto dele, tá? Então, assim, na verdade, a igreja evangélica, tá certo? Brasileira, sempre se alinhou de maneira vergonhosa a esse recorte de conservadorismo político, porque é onde estão os privilégios, onde está a concentração de poder. Desculpa interromper, mas isso não acontece no mundo inteiro, esse fenômeno dos evangélicos ligados à direita, não é mundial? Sem dúvida, sem dúvida. Então, o que eu estou tentando dizer é que a gente não está vivendo nada excepcional, assim, né? Novo, excepcional, oh meu Deus, né? Eu não gosto nem de citar o adjetivo que deram ao presidente anterior, né? Que deram um adjetivo a partir do nome dele. Não, isso é culpa do irismo, né? Enfim, não, na verdade é um realinhamento. Essa turma tinha se jogado de forma desavergonhada nos braços do poder. Poxa vida, há alguns anos, Ricardo, eu indo aqui para Olinda, para um fórum popular de teologia com a igreja parceira, a primeira igreja batista dos Butrins, e quando a gente foi passando, tinha um tanque de guerra na porta da igreja batista da Capunga, desculpe dar o nome, que é a igreja mais rica do Recife, um tanque de guerra. A igreja era tomada de generais e oficiais, e no dia 7, as igrejas Minha Pátria, o povo entrava marchando. Então isso que a gente está vendo agora com o movimento neopentecostal, né? O pessoal alinhando as polícias militares, sabe? Isso eu vivi lá atrás. O meu pastor era um ex-militar quando eu me converti e fazia discursos homéricos que crente não se envolve com política, até um dia que ele apareceu candidato a vereador sem consultar a igreja. Eu lembro, foi uma panaceia, porque tinha um jovem sindicalista na igreja e ele acabou tendo uns 5 votos e esse rapaz teve o voto da maioria da comunidade, ele brigou com a igreja, foi uma confusão. E o povo dizia, mas o senhor dizia que não podia misturar uma coisa com a outra, né? Ele disse, mas eu posso. E aí foi para o partido de direita. E não foi para fazer mudanças. É um argumento da autoridade. Exato, né? Foi para juntar. Tá bom, mas deixa eu buscar um pouco mais sobre isso. Esse alinhamento com a direita, você diz que é histórico, e de fato é histórico, né? Sim. E não apenas local, ele é, enfim, das igrejas evangélicas, me parece, do mundo todo. Mas a esquerda, por outro lado, não deixou muito de lado os evangélicos. Não, com essa turma a gente não se mete, deixa pra lá. E isso também é muito... Ricardo, a esquerda... É um preconceito. A esquerda, eu não vou falar do mundo, vou ficar no Brasil. A esquerda mais intelectualizada, mais burocrática, ela sempre olhou para o campo religioso com certo preconceito. Eu me lembro, por exemplo, quando cheguei aqui na igreja, na época áurea, alguns mentores que eu tive na Igreja Batista do Pinheiro me dizendo assim, sempre foi um dilema, porque se a gente ia para o partido e se apresentava como religioso evangélico, o partido olhava com desconfiança. Então a gente tinha que provar no partido de esquerda que a gente era um militante comprometido, mesmo crendo em Deus e crendo na Bíblia, em Jesus. Aí quando chegava nas reuniões do partido, ou na igreja, a gente tinha que provar que não perdeu a fé. Porque o problema não é a política. Você podia se filiar à Arena, você podia se filiar a qualquer partido político, desde que fosse para defender latifúndio, para defender privilégios, a manutenção do machismo. Dependia do lado que você estava. Não era uma questão de não se envolver com política. É a história da ecumenicidade. Eu me converto numa igreja batista com 15 anos. Eu ia ser padre. E quantas vezes eu vi que o ecumenismo, era uma estratégia do diabo para unificar os cristãos e eles perderem a máxima. Porque tudo uma coisa só, era a estratégia da Igreja Católica e do diabo. Veja, o discurso absolutamente absurdo, ignorante, estúpido. Mas, quando a bancada evangélica, por exemplo, que é formada majoritariamente de grupos extremistas, se reúne
com a bancada de direita, extremista de direita, se reúne com deputados e parlamentares católicos de extrema direita, com espíritas de extrema direita, com gente do axé de extrema direita. Tem também? Sabia, não? Será? Não sei. Entende? Enfim. Acho difícil. Para mim seria novidade, né? Não, mas independentemente. Depois do presidente lá do Instituto, aquele presidente do Instituto... Não esqueçamos. É o que foi. Nação Palmares. Aquela figura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se for de extrema direita, pela manutenção dos privilégios. Ou seja, a tolerância é só com quem é de direita. Exato, assim, não há questionamento. Entende? Esses dias me fizeram uma pergunta, eu estava no programa da CBN, e alguém me perguntou se era possível, como conciliar você ser pastor e receber o apoio do MST. Eu digo, era para você estranhar um pastor receber apoio da Farias Lima, um pastor receber apoio do latifúndio armamentista desse país, um pastor receber apoio de grupos que destilam ódio. Seria estranho, em Maceió, um pastor que é apoiado, por exemplo, pelas oligarquias familiares, que lutam pela manutenção dos privilégios. Mas as mentes estão tão cauterizadas que não, estranho é um pastor ser apoiado pelo movimento camponês. Então, o que é que está embutido aí? Preconceito de classe. Pobre tem que continuar pobre, de barriga vazia e cabisbaixo. Uma coisa que me chama a atenção, e confesso que me incomoda, é quando eu vejo um líder religioso, independentemente da religião que ele apregoar ou defender, manifestar-se com tanto ódio como a gente tem visto. É ódio, né? Tem alguns pastores, assim, e padre também, que eu conheço, inclusive pessoalmente, que quando falam com um ódio impressionante. Qual é a religião do mundo que prega o ódio? Olha, eu acho que foi o Darcy Ribeiro, que alguém pergunta para ele assim, né? Poxa, como é que pode você não crer em Deus, né? Alguma coisa assim, e ter esse coração. Então, eu disse, não, minha preocupação são os que creem. Então, no fundo, alguma coisa muito estranha. Olha, eu estava pensando no nosso bate-papo e eu me lembrei de uma teóloga metodista que eu recomendo a leitura, chamada Nancy Cardoso. A teóloga Nancy Cardoso diz assim: Jesus foi capturado pelo status quo do poder do capital. E Jesus está enclausurado numa torre, isolado em algum lugar do mundo. E o que o povo está adorando é um holograma. O povo está adorando o holograma. É tanto que há bem pouquíssimo tempo a gente tinha gente em cultos, e ainda tem, fazendo dancinha de armas e chamando essa figura estranha, abjeta, de mito. Não é? De mito. E aí o engraçado é que a galera vai buscar referência na figura do Davi, do grande rei Davi da Bíblia, que no conjunto da obra era uma tragédia. Era uma tragédia. Entendeu? Era matar gente. De tudo que você possa imaginar. De tudo que você possa imaginar. Então, é quando você legitima a violência, repito, não sendo repetitivo, mas para a manutenção do status quo. No fundo, Ricardo e Carlos, a religiosidade brasileira, ela nunca esteve nas mãos do povo. O povo mantém a sua fé e a sua resistência, mas o discurso majoritário sempre teve na mão das oligarquias. E aí o pessoal vai torcendo. Quando as oligarquias eram majoritariamente católicas... Bom, vamos pegar um caso aqui bem interessante. Vamos para a história. Quem foi que lutou para que a gente chegasse aqui e hoje tivesse um país em que nós temos liberdade religiosa? Um grupo que é extremamente demonizado. Os maçons. Não fossem os maçons, a igreja evangélica teria extrema dificuldade de conseguir trazer a pregação diferente para esse país. Foi a maçonaria que deu guarida, que deu... Calma, todo mundo tem direito. Europeia, né? Tá certo? Mas a igreja católica, à época, começa, então, para não perder o seu privilégio, a fazer o quê? Demonizar a maçonaria. Agora, estranho é quando evangélicos, que só têm liberdade de pregar nesse país por conta da maçonaria, endossar o discurso da demonização. Então é óbvio que é aquela velha história, é a religião sendo instrumentalizada para alienar o povo. Você me permite, tem uma frase do Machado de Assis que eu gosto muito sobre fé e religião, que diz: Deus para a felicidade do homem, é mais ou menos isso, né? Se não for as mesmas palavras, o sentido é esse. Criou a fé, ou, enfim, apresentou a fé. E aí o demônio, por inveja,
fez o homem confundir a fé com a religião. Você acha boa essa frase? Olha, engraçado que eu não sei se vocês viram, saiu uma pesquisa no UOL essa semana que tem bem assim, ateus que creem em Jesus. E aí o pessoal ficou intrigado e foi perguntar, mas como é isso? E o pessoal entrevistado, normalmente ali 30 e poucos anos, eu estou dizendo, sim, é isso mesmo. Nós perdemos a fé nesse Deus que vem sendo instrumento de gente, o povo em Gaza está sendo destruído, entendeu? Massacrado. Em nome... É um crime contra a humanidade. É um crime contra a humanidade em nome de um sagrado, de um Deus. Veja que eu não estou indo nem para o genocídio dos indígenas, eu não estou indo nem para o período da escravidão. Nós temos uma dívida aqui enorme, porque foi em nome desse Deus cristão que as atrocidades foram praticadas em todos os lugares desse mundo. A própria história do padre Antônio Vieira, que é um grande personagem, né, do Brasil, era de defesa da escravidão, não do escravizado. Sim, exatamente. Ele defendia a escravidão. E aí, essa turma hoje, Ricardo, diz o quê? Nós perdemos a fé. Mas eu acredito, sabe, Carlos, que é porque o pessoal misturou Deus com a religião. Fé com a estrutura. Então, para esse pessoal se desligar disso, nega, não, eu não creio em Deus. Aí perguntaram, como é que você crê em Jesus? Mas Jesus, o Jesus histórico dos evangelhos, é algo extremamente potente, revolucionário, rebelde, subversivo. Se você observar nos púlpitos dessas neo-igrejas que estão aí, o cara que menos aparece é Jesus. O cara que mais tem badalado é Satanás, porque o nome de Satanás é que mantém o status quo. Eu costumo dizer, tire o medo e a culpa da religião que ela começa a desmontar. Tire o medo e a culpa. Mas é a base da religião. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O medo e a culpa. Olha, mas, Ricardo, deixa eu te dizer uma coisa que eu vi ontem. Pecado original, né? Através da minha pastora, porque eu estou licenciado desde o dia 14, então ontem eu estava lá sentado, ouvindo. E eu saí, cara, para um adesivaço, eu saí com, eu não sei se eu posso dizer puta orgulho, né? Mas usar essa expressão, perdão. Eu saí com puta orgulho e saí com um nó na cabeça. A pastora diz assim, se você está procurando uma igreja em que Deus está no trono, procure outra igreja. Porque nesta igreja, o nosso Deus desceu do trono e está nu. E ela cita Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não agiu como, mas se desnudou. E eu disse, cara, o povo não quer esse Deus. O povo quer o Deus do trono do Pablo Marçal, cara. O povo quer esse Deus que é uma magia para enriquecer, para ter a coisa imediata. Eu estava brincando, acho que falei até com você hoje, é uma coisa que vai ficando mais ou menos clara nesse momento da humanidade, que é o seguinte, não é uma coisa nova também, né? Sim. Espalhe o ódio que você vai ser amado. Sim, espalhe o ódio que você vai ser amado, espalhe a mentira que você pode ser eleito. E aí, se vocês dois me permitirem, deixa eu fazer um link do porquê, Carlinhos. Deixa eu voltar à questão. Quando o pastor Henrique Vieira, esse jovem deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, esteve aqui para o nosso pré-lançamento, ele disse, há muito tempo que a eleição de um vereador não tinha tanta relevância. Porque ele tinha acabado de voltar de Washington numa reunião com deputados progressistas norte-americanos, que existe, né? Existe. E nomes espetaculares, tá? Para tentar construir, eu vou chamar de um cinturão de contenção desse projeto da extrema-direita que está tomando conta do mundo. Os caras perderam um pouquinho de privilégio e já estão achando, pô, você tem pastor no Congresso, nas câmaras, propondo o dia do hétero. Você tem pastores pregando a maçonaria. E coisa séria. Não conhecia essa Foi esse cara que criou a maçonaria, foi ele que deu uma declaração, depois arregou, que foi processado, que disse que a gente deveria pegar, como Davi, uma mandíbula de um boi e dar na cabeça de Lula. Meu Deus. E dar na cabeça de Lula, entendeu? Então, veja, um dos motivos pelos quais agora eu decido é porque nós sempre tivemos, mas não de forma desavergonhada. Os caras estão vindo com força. A Câmara de Maceió vem sendo tomada de braçada. Os conselhos tutelares, que a gente não prestou atenção, foram tomados pela extrema-direita religiosa. Comprada. E aí, deixa eu dar um exemplo do que significa.
esses dias, uma mãe, veja bem, Carlinhos, uma mãe, certo? Leva a sua filhinha de 8 anos no axé, onde ela frequenta e a criança está lá. E aí, a criança fez a iniciação. A avó é evangélica, foi ao conselho tutelar e fez uma reclamação de que a neta estava sofrendo abuso e tal. E aí o conselho tutelar tirou a guarda da mãe. Então as pessoas estão achando que a gente está brincando com essa coisa de uma contenção contra a extrema-direita religiosa. O senhor Leonardo, que esteve aqui, que é candidato... Leonardo tinha proposto na Câmara algo inconstitucional, mas esse pessoal joga para lacrar. Que quem fosse nessa cidade estuprado, abusado, que fosse, se fosse usar o direito constitucional do aborto, tinha que ficar numa salinha, quer dizer, é a tortura, é o AI-5 tentando ser reinstitucionalizado, legalizado. E agora na abertura dos trabalhos, porque o pessoal, e como você colocou, e tem pastor na Câmara? Tem. Na reabertura dos trabalhos, o pastor usa o púlpito e a mensagem dele é: vamos orar por Israel. Pois é, eu vi uma reportagem, inclusive, acho que é do pessoal da Piauí, em que eles vão a uma igreja evangélica. Por que essa defesa de Israel? Sim. Não, porque é um país cristão. Gente, não, é um absurdo. Completa ignorância mesmo, uma falta de informação. Mas a ignorância, Ricardo, e Carlinhos, a ignorância é terreno fértil para esses 171 que se apresentam como pastores, que são charlatões da fé, que enquanto vivem uma vida, eu gosto de um termo de um irmão, nababesca, opulenta, o povo se arrebenta. Basta ver como eles são, esses grandes pastores, né, que têm dimensão nacional, como eles são ricos, né? São milionários. Eles estão na lista. Nós temos pastores no Brasil. Isso nunca, na história deste país, tinha acontecido, de você ter pastores aparecendo na lista dos homens mais ricos do Brasil. E não é na lista dos pastores, é disputando com Lehman, com Luiza, com não sei quem. Mas esses outros vêm de alguma coisa palpável. Esses caras vêm de fé. Ontem eu estava vindo aqui perto da Polícia Federal e tinha a inauguração de um mega templo. E eu sei que dizer isso, né, eu posso perder voto. Mas veja, eu não sou candidato de evangélicos. Eu não estou me apresentando para ser candidato de católico, de evangélico, de espírita. Eu tenho deixado claro, Carlinhos, que eu entrei numa eleição, mas não foi para ganhar a eleição vendendo a minha alma e o que eu acredito. Por incrível que pareça, eu estou apresentando o meu nome à sociedade de Maceió para ser uma contenção à tomada da liberdade religiosa e da laicidade da cidade. Ah, mas pastor, isso é um tema federal. Mas começa, eles tomaram não tem tema conselhos, federal. Tem tema federal. Vão tomar as câmaras, estão organizados, e o projeto em 2026 elegeu uma bancada ainda maior, mais intolerante, para que eles entenderam que é melhor ocupar para indicar os terrivelmente evangélicos e cristãos. E aí chega nesse absurdo. Eu apoio Israel porque Israel é cristão. Primeiro, a maioria do Estado de Israel é ateu. Isso. Maioria. Hoje, né? Hoje. A maioria. Segundo, o Estado de Israel, que pode ter questionamentos, e é bom separar o Israel do governante de extrema-direita. Entendeu qual foi o momento da criação do Estado de Israel. Que era inevitável naquele momento que isso acontecesse. E era uma reparação. Era uma reparação. Como agora está muitíssimo atrasado e já passou de tempo a formalização do Estado palestino. Porque é importante que o público que nos assiste entenda, Jesus não era judeu, Jesus era palestino. Na essência, Jesus é palestino. Era judeu palestino. Mas era palestino. É porque é importante fazer essa disputa de narrativa. Por exemplo, outro dia eu vi um colega nosso que é mais aguerrido e mais intelectual que eu, assim, mas dizer que Jesus era negro é um exagero. E veja bem, ele não era branco. Mas não tinha galeguinho não por lá, naquela região. Ontem eu estava conversando com alguém e disse assim, os caras são tão inteligentes, para vocês verem que essa tomada da fé, essa manipulação da fé não é uma coisa nova, que a gente fica procurando gente negra na Bíblia. Que era para a gente estar procurando gente branca na Bíblia. Mas a gente fica procurando gente negra na Bíblia. E por aí vai. Aí Israel, o aborto é coberto pela Constituição, o casamento... Que é um Estado laico, né? É isso, veja.
E aí o cara é conservador, de extrema direita, e bota a bandeira de Israel. Não é, o interesse não é nem fé. Me perdoe, mas aquele é um criminoso. Pronto, entende? Netanyahu é isso, vamos separar as coisas. O cidadão comum, que inclusive está nas ruas fazendo greve para parar, isso não tem nada a ver com o governo de extrema direita. E o povo brasileiro e o povo dessa cidade tem que ter cuidado. Porque a turma perdeu a eleição, mas pegou gosto novamente. O que eu ia comentar de 64 é que uns 10 anos depois parece que ficou feio você estar falando que não houve... Bom, os caras hoje que não houve ditadura, não houve tortura, que o AI-5 era uma coisa necessária. É o revisionismo histórico. Percebe? Então, o que é que nós estamos... Só que essa turma é mais faminta, Carlos e Ricardo. Então, uma das primeiras coisas que eu estou colocando o meu nome agora é porque a extrema-direita religiosa nunca se organizou. E vocês acompanham a eleição, Ricardo, especialmente, há muito tempo. Nunca se organizou dessa forma tão voraz. Tão voraz. E para tentar enquadrar os corpos, e as pessoas e as famílias. Então é preciso ter uma voz para disputar essa narrativa. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela deixa muito claro, né, que esse é o momento, né, para essa extrema-direita evangélica tomar o poder no Deixa Brasil. Eu relembrar uma frase de Magno Malta, senador da República, que é preciso puxar o fiozinho um pouquinho antes. Conheci. Esse cidadão que é pastor batista. Sim. Que aqui também faz uma reparação aos irmãos evangélicos pentecostais e neopentecostais das periferias. Quando os intelectuais vão criticar a igreja evangélica, aí bate nos pentecostais, que esses pentecostais... Aí quando eu pergunto assim, me diga 3 nomes de ministros neopentecostais ou pentecostais do governo anterior a esse que nós temos. O primeiro escalão do governo anterior, o segundo escalão e as Forças Armadas estavam tomadas de batistas, presbiterianos, Malafaia, luteranos. É batista também, né? Malafaia? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Malafaia é um frustrado, porque Malafaia tentou ser presidente da Assembleia de Deus, da missão. E é um sujeito carregado de ódio. E nunca conseguiu. Porque o José Wellington, pai, hoje o presidente é um filho, que é uma igreja, né, hierárquica. Enfim. Hereditária. E o Malafaia sempre tentou, nunca conseguiu. Aí ele criou a versão Assembleia de Deus da Vitória. Outro dia deu uma declaração: eu não abro um templo nesse país sem gastar menos de 7 milhões. Veja, aí abre aqui nessa cidade, onde nós somos a 6ª capital mais empobrecida do Brasil. Então, eu mantenho a esperança com os pés no chão. Mas é de desanimar, porque certa vez foi você, Ricardo, que disse que se os bons jardineiros ficarem a vida inteira com o pé atrás de entrar no jardim para cuidar, os maus jardineiros vão... Outro dia eu ganhei uma pitaia, cara. Ganhei uma pitaia. Aí, maravilha. Todo feliz da vida, plantei a pitaia começou a crescer, e eu tenho... companheiro, eu olho para onde? Para ali, né? Olha, não tem nada a ver, porque você é uma bênção. Ele, na verdade, ele cuida lá do condomínio e ele faz uma meia boca de jardineiro. Mas ele faz legal. Aí eu pedi para ele limpar o jardim e sair. Quando eu voltei, estava lindo, limpinho. Até a pitaia foi embora. Entende? Um cactozinho ali. Ele olhou, viu aquele negócio de espinho e branco e tirou a pitaia. Então, nesse instante, eu estou colocando o meu nome, Ricardo, para que as pitaias, poucas, possam ter espaço para crescer. Maceió não pode, além de tantas injustiças, que também não é resultado de 4 anos de governo. Sim. Mas não é possível que a gente vai normalizar isso e aceitar isso como um determinismo histórico, espiritual, que é o mais perigoso. Deixa eu lhe perguntar sobre a Igreja Batista. Você falou que as igrejas pentecostais, a igreja, a sua igreja, eu vou usar essa expressão, ela era da Convenção Batista, né? Perfeito, Convenção Batista Brasileira. Mas não é mais, né? Foi expulsa. Por quê? Queria que você contasse essa história. Perfeito. A Igreja Batista do Pinheiro está presente no território do Pinheiro desde 1936. E é muito tradicional, já estive lá. Ela foi plantada na casa, porque a Igreja Batista ela nasce na casa de alguém, como um ponto de pregação, aí junta 5, 6 pessoas, se torna uma congregação, certo? Quando essa congregação tem 3 pilares, ela tem condições de se sustentar, de se governar e de proclamar o evangelho sozinha, então ela vai para a série A, ela vira igreja, tá certo? Então em 1970, nós nos tornamos igreja independente, somos filhas da Igreja Batista do Farol, que tem mais de 100 anos, tá?
E do dia que a gente foi organizado, 21 de março de 70, até 6 anos atrás, 2016, 8 anos já, 8 anos atrás, nós somos membros fiéis da Convenção Batista Brasileira. Como se estrutura? Que é uma convenção. Junta 10 igrejas na cidade de Maceió, forma a Associação das Igrejas Batistas de Maceió. Depois, as associações da região de Arapiraca e forma a Convenção Batista de Alagoas. Mas a convenção é uma convenção. Então nós somos 3 igrejas batistas, somos uma convenção. Mas nenhuma dessas igrejas é maior do que a outra. Nenhuma pode invadir a outra. Porque a igreja batista tem uma peculiaridade. Quem manda é o povo. É democrática. É o debate. Mas a gente se reúne porque, poxa, a gente descobre que ali naquela cidade precisa de uma igreja. A gente descobre que tem gente passando fome. Uma só não pode fazer, vamos fazer juntas e juntos. Tá, nós acordamos algumas coisas de fé. E se uma delas foge a isso, o mínimo que tem que fazer é um debate. Junta todas as convenções estaduais e forma a Convenção Batista Brasileira. Fizemos parte até abril, mais precisamente, há 8 anos atrás, de 2016. Eu fui presidente 3 vezes da Convenção Batista Alagoana. Minha esposa foi presidente das entidades daqui. Entretanto, e aí veja como é engraçado, quando eu começo, Carlinhos e Ricardo, a fazer o caminho em direção à luta camponesa, aos sindicatos, à luta dos trabalhadores e trabalhadoras, a dialogar com a cultura, e assim sucessivamente, trilhar o campo progressista. Aí eu sou convidado, tentaram me expulsar várias vezes da comissão de ética, né? O problema é que me chamavam, aí como é que pode isso e aquilo, eu dizia, mas vocês vão me expulsar por quê? Porque eu estou lutando do lado de quem está passando fome? Só que 11 anos atrás, com 19 anos atrás, nós tivemos um militante aqui da cidade, Júlio Daniel, que se converteu na nossa igreja, tá? E no dia do batismo disse assim, olha gente, eu estou feliz, e foi engraçado porque eu estava na reunião final, é uma boa oportunidade de dizer isso assim na reunião final, e uma irmã diz assim, eu estou tão feliz porque eu ainda bebo, e nessa igreja eu entendi, né, que isso é uma questão minha privada, mas eu sou amada por Deus como eu sou. E a salvação me depende, porque Jesus diz que o que entra pela boca vai. Não é o que suja o homem, o que suja é o que sai. Aí o outro disse, e eu preciso dizer também que eu ainda fumo. Aí o irmão Júlio Daniel ficou tão feliz, levantou a mão e disse assim, gente, como eu tô feliz. E eu que sou gay. Aí ficou aquele... Imaginei que era o final. Aquele silêncio, né? Isso acontece muito todo dia. Venha como você está. Jesus te ama. E aí o cara vai. E quando chega lá, tem uma história que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas a pergunta é, que pecado é esse que Deus odeia? E nunca... E quem define, né, o que é um pecado? Não, mas tem pecados definidos por Deus, por exemplo. Vamos dizer, por Deus, por Jesus. Não matarás é um clássico da história da humanidade. Não matarás. Em qualquer religião, ou não religião. Não acumular, por exemplo. Não, Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar no buraco do agulho do que um rico entrar no reino dos céus. São palavras de Jesus, não são minhas. Que as prostitutas precederão aos fariseus. São palavras de Jesus que quem oferecer um copo com água, quem tiver com sede, olha que evangelho também absurdo. Jesus era muito complicado. Ele facilitou demais. Por isso que foi crucificado. Só tinha que se terminar aí. Mas conta a história da sua igreja. Chamamos o Júlio para conversar e dizemos, você entende que a coisa é assim, eu sou um formador, sou um educador, Júlio é escritor e tal. Eu entendo o processo. Eu volto e digo, gente, olha, o que é que vocês acham? E aí uma coisa bonita. O grupo todo diz assim, não, se o Júlio não vai se batizar, nós também não vamos. E eram umas 20 pessoas. E aí nós suspendemos o batismo. Levamos para a Assembleia e nós precisamos de estudar a Bíblia. Por quê? Porque o que é o batismo? É você se arrepender da sua velha criatura, né, dos seus erros do passado e aceitar uma nova vida. Então eu digo, eu não vou mais... Só que a homossexualidade é tratada como um pecado que está ali, é uma safadeza, é um pecado, é algo que você pode ser ou não ser. O corpo é uma coisa suja, né? De forma geral, para as religiões, né? E aí algumas religiões. Exato. E aí a gente não percebe ali, Ricardo e Carlos, que na verdade a igreja estava começando o processo de derrubar. Porque veja, quando Dom Pedro Casaldaglia diz, malditas sejam todas as cercas, ele está falando da cerca do latifúndio, ele está falando da cerca
né, da acumulação, mas ele não estava alcançando as cercas que impedem os corpos de viverem a sua singularidade. E a igreja do Pinheiro foi chamada a discutir isso. Aí levamos 11 anos discutindo. E alguém já me perguntou por que tanto tempo? Porque é uma igreja democrática. Se na época nós levássemos por voto, Ricardo... Tá no PT, tá no lugar certo. Por isso que eu digo assim, olha, nada me assusta em ter um debate, porque eu venho de uma igreja batista. Então, 11 anos depois, ouvindo gente contrária, gente a favor, discutindo teologia, discutindo hermenêutica. Nesse tempo, minha esposa foi fazer doutorado na Escola Superior de Teologia, lá no Rio Grande do Sul, para ler os textos originais, para desmontar essa arapuca. E aí a igreja concluiu que não, a homossexualidade, como a heterossexualidade, ou a sexualidade, ela não é pecado. Faz parte da condição humana. O que pode ser pecado é como você utiliza a sua sexualidade, se você usar força, poder. Aí a igreja desmontou isso. Batizamos o Júlio e outros irmãos e irmãs. Aí a convenção soube porque nós, antes de fazer isso, tivemos uma assembleia. Vocês realizaram um casamento, né? Não, isso já foi agora. Já foi. É. A assembleia votou por 129 votos. É um orgulho que eu tenho. A favor, 12 votos contrários e 6 abstenções. Maioria absoluta. Por que essa obsessão pela questão sexual, pela moral sexual? Simples. Se você domina a pulsão sexual, você domina qualquer outra coisa das pessoas. A homossexualidade é uma rebeldia, né? Claro, tem homossexuais, masculinos e femininos, que se liberam nesse campo, mas não se liberam, por exemplo, na compreensão da luta mais ampla por justiça, por dignidade humana. Então, você vai ter homossexuais racistas, você vai ter homossexuais classistas, porque fica também numa condição assim, que basta ser para já ser homossexual pobre, né? Pronto, é isso. Homossexual Entendeu? pobre e branco. Branco. Aí, ou o homossexual branco de classe média que acha assim, eu estou protegido até o dia que ele ama alguém que está vivendo um conflito maior do que o dele, que acaba atentando contra a vida dele. Então a igreja dá esse passo, e aí acontece uma coisa raríssima. Os temas numa convenção batista, só para você ter ideia, a ordenação de mulheres durou 20 anos o debate, e a convenção concluiu. Não vai dar para chegar a um ponto. Então cada igreja faça como quiser. Pronto, e aí tem convenção que proíbe, tem convenção que não. O nosso tema, a expulsão da Igreja Batista do Pinheiro, pasme, durou 4 meses. Em 4 meses... Decidiram pela expulsão. Nós fomos expulsos. E aí tem um momento que eu preciso dizer para vocês que me emociona até hoje, porque o pastor Marcos Monteiro, que é um mentor, que foi pastor antes de mim, que esteve com Maria José Viana na cidade de Lona, que foi perseguido na igreja e na religiosidade dessa cidade, porque foi ele que começou a dizer, não vou usar terno, eu quero viver com os pobres, ia pro centro jogar dominó com taxista, cuidar de crianças de rua, numa igreja que à época era de classe média. Teve sua vida destruída. Saiu porque os ricos deixaram, que é a tática infernal, ele sai, leva o dízimo, e os que ficaram no grupo de jovens, começando a universidade, alguns terminando, que não tiveram como sustentá-lo. Ele estava na igreja na época dessa decisão, e ele, junto com a pastora Oddi, escreveram uma carta. Porque a convenção tem que ser justa, nos deu a chance. Se vocês se arrependerem, vocês não serão expulsos. E a carta começa assim: nós queremos aproveitar para dizer que estamos arrependidos de termos corroborado com tantos suicídios, que estamos arrependidos de tanta covardia, que estamos arrependidos de ter causado tanto adoecimento, por isso estamos arrependidos. E aí nós somos expulsos. Então a Igreja Batista do Pinheiro foi expulsa, mas continua batista. E depois eu, a pastora Oddi e o pastor Vando fomos expulsos. E a Convenção Batista em Alagoas, covardemente, só fez o seguinte: como vocês foram expulsos da nacional, vocês estão, por tabela, expulsos da local. Então, sim, a Igreja Batista do Pinheiro foi expulsa porque decidiu acolher e dizer que todo ser humano é digno diante de Deus. É isso, Ricardo. Você falou de várias lutas suas, acabou de relatar uma que eu achei importante, a briga contra a extrema-direita, mas eu queria voltar para uma questão que foi o Ricardo que levantou, sim, que é uma outra briga que você agora está encampando,
que é a briga política. Quero entrar no campo político. Você escolheu o campo político, então você tem certas batalhas internas políticas. Sim. O Ricardo falou, e com muita propriedade, que a esquerda, após o crescimento dos evangélicos no Brasil, e foi um crescimento enorme nos últimos 10, 15 anos, a esquerda se tornou antagonista disso. Tirou brincadeira, desprezou. Sim. E houve um ponto de mudança na campanha do Fernando Haddad com a Manoela. Sim. Muitos disseram que por mente do Lula ou das pessoas que escutavam Lula, que a esquerda devia se aproximar de novo. Então houve até aquela visita deles à igreja, Sim. que foi ironizado por membros da própria esquerda. Sim. Houve chats, até chegar na eleição do pastor Henrique no Rio de Janeiro. Colegas seus, colegas do PT, me disseram que vocês seriam uma espécie de cota do partido do PT. Olha, a cota do PT, um representante evangélico. Então, assim, como se fosse assim, a gente precisa pontuar nessa área, né? A esquerda. Estou falando do PT como um todo. Você percebe que com o crescimento da sua candidatura, se você ameaçar o status quo interno do partido, você vai angariar alguns inimigos dentro do partido. Sim. Você já percebeu isso? Você está preparado para isso? Como é o seu entendimento daquela briga partidária comum, rasteira, assim, do dia a dia? Que pega todo mundo, diga-se passagem. Que pega todo mundo. Eu estou falando isso porque a gente já entrevistou muita gente e já ouvi muito relato de não, porque me passaram a perna, não é isso? Um ou outro. Gente que tem experiência política enorme. Você percebe isso? Tem medo disso? Carlinhos, na eleição do Haddad, o Mano Brown fez uma declaração profética. A esquerda vai perder a eleição. E vai perder a eleição porque se distanciou da periferia. Aonde está majoritariamente a igreja, essa igreja evangélica que cresce? Se você me pedir para desenhar, desenhe o corpo do evangélico brasileiro. O corpo do evangélico brasileiro é um corpo feminino, negro e pobre. Por isso que essa crítica... E de meia idade, né? E de meia idade. Por isso que essa crítica é injusta. Porque os boçais da fé, os empresários da fé, usam esse povo e o povo apanha. A maioria dos pastores que estarão nas periferias mais tarde chorando com as mães, com a mulher que apanhou, com o menino que não tem o pão, esse pessoal está trabalhando agora de pedreiro, de pintor, de diarista, vai pegar 2 horas de ônibus, vai tomar um banho, vai botar uma roupa e vai profetizar, e vai cantar, e vai saltar, e vai marchar. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. Nos próximos 10, 15 anos, a igreja evangélica vai continuar crescendo. É o Brasil que nós temos. A minha filha está terminando doutorado. É um socorro para muita gente, diga-se passagem. A fé, quando vem por um intelectual, abrigo, né? Você é um intelectual que tem coragem de colocar no seu lugar de dificuldade de crença, mas um intelectual honesto sabe que não pode destruir a única coisa que o povo empobrecido tem, que é a mística. O problema não é a fé, o problema é a instrumentalização da fé. Então, quando o Mano Brown disse isso lá, ele foi assertivo. Há uma aproximação mais estratégica por entender que o Brasil mudou? Há equívocos, como, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer essa crítica. Agora há pouco eu vi o governador do Ceará anunciando que vai distribuir bíblias em todas as escolas públicas do Ceará. É petista, é governador, eu acabei de chegar, quem sou eu? Um erro. Um erro. Porque esse tipo de aproximação é errada. Porque isso é instrumentalizar também. E no final, Jesus disse que os filhos das trevas... Olha meu dualismo. Mas é que os filhos das trevas são mais espertos. Então veja, para você se aproximar, não é se aproximar entregando dedos, anéis, o seu criticismo e uma aproximação ideológica, só para instrumentalizar. Então isso para mim é um erro terrível, terrível. A aproximação deve ser como? O que é que esse público precisa e o que é que esse público tem de propostas para o país? Em que a igreja evangélica pode... Gente, quem chega na periferia mais profunda de Maceió, o único braço do Estado que chega é a polícia na madrugada. E é o modo, né? E é o modo.
Com todo respeito à minoria da polícia. Porque muitos, depois disso, vão para os cultos, levantar a mão, chorar e cantar, mas na Rádio Patrulha toca terror, que vocês dizem, esse cara é um mensageiro do diabo, só pode ser. E se brincar, ainda lê Bíblia lá, e versículo bíblico dá tapa na cara. Tá certo? Então, eu faço essa aproximação. Tive essa semana com o Carlinhos, no Grito dos Excluídos, Carlinhos da CPT, e Carlinhos olha para mim, me vê um pouco mexido, emocionado, porque eu não estava num lugar comum. Eu sou vítima de um crime. Eu estava num cemitério a céu aberto, onde pessoas estão sendo condenadas a ficarem. E vi colegas meus no grito, em mais um grito, sabe? E olha que o grito já é uma coisa muito especial, não é? Muito especial. E aí ele me vê perturbado e diz assim, lembre o que os discípulos sofreram. Eu disse, Carlinhos, eu estou com medo dos discípulos. Não estou com medo de quem fez os discípulos sofrerem. Eu fico com medo dos discípulos. Então, sim, alguns podem, dentro do partido, me olhar como uma cota, mas é bom lembrar, eu não fui trazido para o PT por nenhuma grande liderança. Eu entrei no PT pelas mãos do pastor Vando e da Cíntia Nascimento, uma mulher preta, protestante da nossa igreja, que hoje é uma liderança do Partido dos Trabalhadores, que cresceu. A formação política dela se dá na igreja, depois ampliada na universidade, e ela migra para o partido. Hoje é um nome importante. Então, eu não entro no partido pelas mãos das grandes lideranças, mas fui acolhido. Os caciques. Os caciques, como se diz. No dia que eu assinei minha ficha, Carlinhos e Ricardo, eu disse em alto e bom som, usando uma expressão do Ariano Suassuna. Ele dizia assim, dizem que eu tenho a língua grande. E ele dizia, tenho. Mas a minha língua grande é sempre usada em favor do povo. Inclusive, já ouço muito isso. O Wellington é intempestivo. O Wellington é uma força meio incontrolável. Comunista. A qualquer momento ele pode... Não é nem comunista, estou falando dos discípulos. Interno, Eu estou falando de internos. Porque a qualquer momento ele pode, explodir uma bomba. Então eu sei disso, entendeu? Medo eu não tenho, porque se eu tivesse medo, eu não entraria. E uma frase que eu sempre repeti em Maceió, eu tenho medo de morrer um velho covarde, com todo respeito. Mas não tenho medo do embate. Sou extremamente respeitoso, não sou de levar desaforo para casa, não obedeço a nenhuma liderança porque é liderança, sou difícil de ser convencido, mas sou uma pessoa que, ao ser convencida, procuro, faço reparação, peço desculpas. Então, acredito eu, e alguns também estão dizendo isso, o pastor é muito estrela, ele é muito arrogante. A minha pergunta é, por quê? Porque eu tenho uma história política nessa cidade que precede o partido? A minha história política não começa no dia que eu me filio. A minha história política, como cidadão político, como agente político, como uma liderança política, ela precede o partido. Agora veja que coisa engraçada. Enquanto alguns estados tratam essas novas lideranças, e eu posso falar do pastor Joel Zeferini em Salvador, pastor Zé Barbosa em Campina Grande, Ava Santiago, que é do PSDB, e o presidente vem fazendo Goiânia, aproximações, né? Goiânia, uma parlamentar branca, de família protestante pentecostal empobrecida, com um discurso potente pra caramba. A Ilse aqui no Recife do PSOL. Nós temos muitos nomes, enquanto em outros lugares o pessoal trata isso como uma conquista, uma pérola. Internamente, às vezes, há essa preocupação, porque eu vou dizer aqui de boa, enquanto eu fui o pastor, Ricardo, para ir gravar para você, para apoiar a greve, para estar na frente, para o BOP subindo para esvaziar o parlamento da Assembleia, que a gente estava lutando para derrubar Suruagi, precisa do pastor. Quando eu preciso do MST, para o MST vir encorpar as lutas na cidade, que os sindicatos enfraqueceram a tal ponto, que a gente precisa da força do campo. E é o grande movimento social vivo no Quando Brasil. se precisa do pastor para subir o trio elétrico e comandar as lutas da Braskem, ou bloquear a Braskem por 10 horas e sofrer um processo, o pastor é um guerreiro. Fala disso, você está sendo também processado. Estou sendo processado. Que é uma coisa irônica. Processo por crime ambiental e risco de ocupação do patrimônio privado da Braskem. Só sendo estúpido, né? Para invadir. O Ronaldo Medeiros também está sendo processado. Exatamente. Então, veja, sim, há uma acolhida, mas aqui e ali você sente um... Porém, acho que nós, do partido... Esse território não é o seu, né? Não é o meu, porém... Não, estou dizendo... Exato. Eles argumentam... E o meu lance é muito olho no olho.
Mas acho que a gente está, nesse momento, por exemplo, apresentando uma nominata, que é um nome bonito, que eu não conhecia, de nomes, a cidade de Maceió, o PT exclusivamente, e eu tenho ouvido isso em vários lugares, que há muito tempo não se oferecia. Caras novas, nomes novos, porque a esquerda em Maceió, ela começou a sofrer de apresentar novos nomes. Mas também não é só apresentar um novo nome, que não tem história. Que veio da onde vem e ninguém sabe para onde vai. Então eu não tenho essa Normalmente preocupação. a origem era no movimento social, né? Com o enfraquecimento do movimento social, evidentemente foi subindo. Vamos entrar nessa história da Braskem. Eu sei que você tem, enfim, uma história já, né? Nesse embate com a Braskem. E a igreja, né? Ela sobrevive no Pinheiro, né? Sim. A Igreja Batista do Pinheiro. Continua por lá. De cabeça erguida. Veja só, de forma geral, você não acha que o meio político como um todo se comportou muito mal em relação... Não apenas tem prefeitura, governo do estado, mas a maioria não se omitiu ali, ficou longe desse embate, na proximidade com a população vítima. Você hoje está tão suave, Ricardo. Porque assim, eu achei doce agora, né? Assim, eu circulei muito para fazer a pergunta. E tal. Não foi covardada. Foi covarde, foi leniente. Foi covarde e leniente. A gente precisa, e não é retórica, de Suruagi até o dia 3 de março de 2018. Pode colocar todos. Governadores, prefeitos, vereadores, vereadoras, deputados, todos. Ah, mas eu não sabia. Então errou por leniência. Sabia porque... Alguns ocuparam cargos. Entendeu? Assim mesmo, a FAO já tinha trabalho. Exato, 10 anos antes. José Geraldo Marques denunciou isso ainda. Professor José Geraldo na implantação. Alguém avisou lá no começo. E foi tratado como uma pessoa insana. E falava no documento original em subsidência. Ameaçado de morte. Exatamente. E teve que sair de Maceió para não morrer, porque é mais fácil Maceió mudar de lugar do que a Braskem deixar de se instalar. E aí, para os hipócritas de plantão que diz assim, essa coisa de coisas estatizadas do Estado é tudo um problema. Veja, quem destruiu Mariana e Brumadinho foi duas empresas privadas. Aqui é uma empresa privada. Claro, tem capital misto, porque tem aí 40 e poucos % pertence à Petrobras. Tá? Mas os acionistas devem estar tomando uísque em algum canto desse país, do mundo, que a gente não sabe quem são. Tá? Então, veja, foram sim lenientes, foram covardes, se locupletaram alguns. Financiou a campanha de muita gente. Financiou. Mas era legal. Mas tem coisa que é legal. Mas é imoral. É imoral. Tá? A Braskem, gente, eu estou diante de 2 jornalistas. A Braskem tinha gente que sonhava com o final do ano para ganhar o Oscar do jornalismo. Sim. É isso mesmo. Os jornalistas silenciaram a maioria absoluta. É isso mesmo. Entendeu? Como você conseguir fazer denúncia se você tem os meios de comunicação da cidade da Mão, das 17 famílias que tomam conta da maioria das terras aqui, que tomam conta dos meios de comunicação, que tomam conta de jornais, e a Braskem oferecendo corrida, prêmio de jornalismo, um cinturão verde, que é o mesmo que ela está tentando. Veja, ela destruiu os 4 bairros iniciais e de presente deu um cinturão verde que ela controlava e se apresentava como assim, poxa, que responsabilidade ambiental, financia Big Brother, vai para a COP em Dubai, ia ter mesa na COP em Dubai. Então, lamentavelmente, do IMA, Agência Nacional de Mineração, a Ministério Público. Outro dia, num debate com a promotora do Ministério Público Federal, eu disse assim, mas como é que a gente tinha? Eu disse, doutora, a senhora é uma promotora pública federal. Eu sou um Zé Ninguém, um pastorzinho de nada. Mas a senhora pode, sim, interpelar com força. Mas quando você vai mergulhar mais profundo, você vai conseguir enxergar nas raízes de baixo o entrelaçamento entre o poder, a grana fácil e a covardia. Era a história que o senador Omar Aziz, né, na abertura da CPI, ele dizia, vou buscar todos os fantasmas, né? E disse isso, os cadáveres, quem agiu com cumplicidade, né, com a Braskem. Infelizmente não aconteceu isso e a Bom, eu me lembro do profeta, como é o nome dele? Se gritar, pega ladrão, não ficar um meu irmão. O Bezerra da Silva. Nesse episódio, se a gente for procurar realmente cavar profundamente... Já concordei. É muito complicado. Porque você tem a galera que se acovardou, você tem a galera que ganhou,
você tem a leniência, você tem uma série de questões. Entretanto, nessa última quadra, isso não é campanha política, porque desde o início, Ricardo, Carlos, que a Igreja do Pinheiro abriu as portas para receber a associação, o Tribunal de Justiça, o trabalho de... Veja, a Braskem chegou a exigir, cara, que para dar aquela merreca pro povo do Mutante, eles tinham que apresentar escritura. Terrível aqui. Escritura. E aí, a Associação dos Cartórios com o Tribunal, numa ação do Tuto Imés, na época presidente do Tribunal, nunca o Tribunal de Justiça recebeu tanto pobre na vida, né? Tanto pobre na vida. Então, uma série de questões. Levamos Câmara de Vereadores, o então João Henrique Caldas, que eu não sei por que o prefeito esconde o nome do pai dele, né? Devia ter orgulho. Eu sou filho de João Caldas. E o J é estratégia e tal, mas é João Henrique Caldas. E eu não estou dizendo que os erros do pai dele, que são graves, tá, sejam os mesmos dele. Mas não precisa esconder. Eu não preciso esconder. Ele esteve na igreja, ele esteve com o povo. Ele dizia, eu sendo eleito, eu não darei 1 minuto de descanso a Braskem. E aí não faz isso, lamentavelmente. Essa história de que com aquele dinheiro, não fosse eu, não tinha Gigantinho, não tinha isso, não tinha aquilo, isso é balela. Então, sim, a gente tem os culpados mais contemporâneos, porque vamos tocar numa questão. Se a gente estava diante de uma tragédia iminente, que ninguém podia precisar o tamanho dela, e aí eu concordo, o Ministério Público poderia ou não poderia fazer o seguinte: vamos retirar a população por 5, 6, 7 anos. Ah, pastor, mas eu não teria moradia. Teria, porque o povo não teve que sair de todo jeito. Os aluguéis nessa cidade não subiram absurdamente. A Pajuçara hoje não é o metro quadrado mais caro do Nordeste do Brasil. Um dos mais caros do Brasil. Percebe como a gente não inflacionou tudo isso? Então, tiraria a população para que a empresa pudesse, então, fazer os reparos, mas ela bancando os aluguéis dessas pessoas, aluguéis decentes. E depois, Carlos, se você quisesse voltar, seria a obrigação da Braskem resguardar seu patrimônio. Não está cheio de segurança privada lá? Ah, mas eu não quero voltar. Pronto, então você que não quer voltar, você negocia. Mas o acordo foi covarde. Essas entidades, MPF, MPE, DPU, DPE, que dizem representar o povo, podiam levar para a mesa de negociação representante de empresários, representante das associações. É verdade que muitos estavam se vendendo, é verdade. Um emprego para o filho, um cargo não sei aonde, uma função na defensoria, na defesa civil. A defensoria foi que teve, na minha opinião, um comportamento mais correto da Defensoria Pública Estadual. A Defensoria Pública Estadual parece, porque ela assina, né? Ela subscreve o documento, mas ela parece que ela é tomada de bom senso num curto espaço de tempo e diz assim, opa, isso aqui foi um golpe contra o povo. Veja que agora ela está pedindo esses 5 bilhões para tratar de dano moral, porque aqui eu quero trazer nomes. Não sei se posso, ou vou ser processado, mas vou trazer o nome do atual deputado federal, Fredo Gaspar, que à época era do Ministério Público, e Cabo Bebeto, num trio elétrico no bairro do Pinheiro, dizendo que ia lutar por R$100 mil de dano moral por pessoa. E justo. Porque se você pegar famílias de 4 pessoas ou de 10 pessoas, você imagine. Ah, mas seria... Não, não seria. Esses caras destruíram... Gente, Ronaldo se matou. Ronaldo se matou. Esses caras tiraram o Ronaldo da casa dele, Ricardo. Com a esposa com câncer, Ricardo. Enquanto quem pôde ficar em casa por conta da Covid, a Defesa Civil, a Diagonal e a Braskem não parou um dia de tirar gente. Ronaldo foi tirado de casa com a esposa com câncer, teve que procurar um lugar, porque ia cair tudo, e tá aí tudo de pé. A esposa de Ronaldo morre, ele entra em depressão, e no ano passado ele dá um tiro na cabeça. Quanto custa isso? Esse ano tivemos mais um fato. 43 anos, Maílda, já são 16 vidas. Então não era um gasto. Suicida, né? Não era um gasto, entendeu? Mas em vez de fazer isso, porque, mas a gente não tinha algo para se basear. Mas precisa, não tem o bom senso?
Não tem o bom senso? Pastor, até porque tem tempo para colocar. Eu deixar essa pergunta como sendo. E ainda tem um absurdo. Desculpe, tire as suas telhas, tire suas portas, tire. Então, esses caixões que estão lá, a Braskem ainda dando uma de boa moça. Então, assim, ela mata o pai de família, depois ela oferece o caixão para o enterro, ela vai para o enterro. Isso é típico do coronel. Oferece uma... Exatamente, Ricardo. Oferece uma ajuda para a viúva e diz à viúva, não é bom você ficar nessa casa porque tem tantas memórias. Mas antes de ir embora, leve o seu cachorrinho. Eu lembrei da música do Luiz Gonzaga, quando eles estão indo embora, né, a baleia chorando e não dá para levar aos poucos. Né? E, enfim, levem. Então, é algo absurdo. Essa é a sua grande bandeira para a Câmara Municipal? Olha, eu não posso fugir disso. Primeiro, eu não estou inventando uma pauta. Sabe, Carlinhos? Eu não estou vindo agora. Basta... E eu estou fazendo terapia para falar isso aqui, tá? Porque você sabe que o cristianismo tem um lance assim, né? Você não pode se exaltar. O cristianismo, ele exalta a humilhação. Então, uma pessoa humilde. E toda vez que você tenta falar alguma coisa boa de você, dizer, será que você não está... Mas eu estou fazendo terapia para poder dizer, não, essa é a minha história. O MST tem uma música assim, essa é a nossa nação, essa é a minha bandeira. Então, essa é a minha história. Então, nós, primeiro, somos vítimas. Segundo, como comunidade, lembro-me a pastora Ódia fazendo assim, precisamos pedir perdão como igreja. Porque uma igreja tão antenada não captou esse crime que estava debaixo dos nossos pés. Veja que não era uma coisa fácil, porque estava muito bem acobertada. Então, é a minha história que está ali. É a nossa vida que está ali. E um dos motivos, sim, Carlinhos, porque primeiro entendo, a interdição do nosso espaço é uma interdição política. Porque eu desafio vocês daqui a pouco, 5 horas da tarde, sai aqui pelo eixo do CEPA e vocês veem o trânsito travado na frente e atrás da gente. Então a pergunta é, se o trânsito pode travar e não é interditado, por que meu espaço de culto não pode ser liberado? Uma vez por semana. E o mais importante, também não tem problema do povo evangélico se arrepiar com isso. Até dezembro, todo culto de domingo a gente abria para o culto, eu começava dizendo, hoje a gente está fazendo memória de cada templo católico, de cada axé, de cada espaço religioso desse território. Os caras chegaram a dizer para um pai de santo que ele tinha à disposição dele um galpão, caixas de papelão e o caminhão para levar as coisas deles até achar um novo lugar. Aí eu sou ácido e debochado, digo, esse rapaz que ligou devia ser de tradição cristã evangélica. Porque ele não entendia que num axé o sagrado não é um púlpito ou um banco, né? Que de dia era uma discoteca, de noite vira igreja. Ou, no outro dia era um restaurante, agora a gente pinta, bota igreja e vira igreja. O axé está ali, está na beira da lagoa, está naquela árvore. Mas os caras são tão sacanas. Na verdade, o capital crê em tudo, não crê em nada. O capital vai se adaptando ao que for mais legal e interessante. Então, não, nós não estamos lutando por um culto. Nós estamos lutando por uma memória, porque a gente não quer que simplesmente a Braskem destrua tudo, faça uma praça na Praça Ecumênica e diz assim, olha aí, a memória está aqui. Pronto. Gente, nesse instante... A força da grana. Ricardo e Carlinhos, eu tenho gente na igreja, adolescente e crianças, que hoje estão vivendo uma crise assim... Eu não sei mais a rua que eu morava. De gente que diz assim, eu não sei, onde era a padaria? Porque a estratégia da demolição... Pronto, o tapume. Outro dia eu levantei isso na rede social. Por que tapume? É a segurança? Não. As telas resolveriam. É para esconder o que faz. Mas o tapume você não vê o processo de apagamento da sua memória. E quando eu tiro o tapume, sua memória é o baobá. O tapume são as voltas em torno do baobá que os nossos irmãos negros eram obrigados a dar a volta para dizer assim, vai esquecendo, vai esquecendo. E aí os que conseguiram chegar vivos aqui lá, não sabiam mais quem eles eram. Então tem muita gente nessa cidade que já chora, mas não sabe mais aonde estão suas raízes. Perfeito. Pastor, eu queria agradecer a sua presença. Obrigado
Foi ótimo. Boa sorte. Boa sorte na sua campanha e na sua caminhada, né? Na eleição. É uma caminhada difícil. Enfim. Eu sei que você tem uma mente ecumênica, mas você está aqui, Dom Helder, que é um personagem que tenho certeza que você admira também. Dom Helder tinha uma frase que eu gosto muito, que dizia: quando eu dou comida ao povo, eu sou um santo. Se eu digo que o povo está com fome, eu sou comunista. Acabei de gravar no dia que celebrava aniversário de partida dele. Eu tive o privilégio, chegando no seminário, eu cheguei a conhecer. Eu e Otti fomos até o local onde ele estava, sentei com ele para perguntar para ele como eu deveria pastorear o povo. E ele, já bem frágil, pegando na minha mão, dizia: você me perguntando isso, né, numa humildade assim, como quem diz: quem sou eu? E eu tenho dito isso o tempo todo. Toda vez que a gente age para dar a sopa, a comida, a roupa, a sociedade diz: que pastor lindo, né? Que pai de santo lindo, que médium lindo. Mas quando a gente questiona porque é fome, a máquina de moer gente. E uma pergunta que eu me tenho feito, quero pedir permissão para partilhar com vocês: o que vai acontecer com esse país quando os nossos irmãos, eu quero ficar só no campo dos evangélicos, só. Quando nossos irmãos de maioria evangélica que está na periferia acordar de manhã e descobrir, como essa semana, que indignidade, um cidadão entrou na minha rede assim: pastor, eu sou pastor. Eu digo: que bom, eu estou passando fome. Eu estou passando fome. A minha pergunta é, Ricardo, quando esse pastor que está passando fome descobrir que ele não está passando fome por conta dos ateus, do povo de axé, nem do diabo, ele está passando fome por conta de alguns empresários evangélicos que pouco está se importando com a existência dele, o que vai acontecer? Eu acho que o Brasil vai começar a entrar numa onda. Pode demorar, mas eu não tenho dúvida nenhuma, mas acorda. Agora, quero também destacar aqui uma coincidência maravilhosa. Gente, eu sou uma pessoa de fé, viu? O povo ainda não acredita. Porque com esses temas todos, você ainda crê. Creio tanto que eu estou saindo de casa e pergunto: que camisa eu vou? Aí tinha colocado uma, mudei de camisa. Quando eu chego aqui, Ricardo tá com a mesma cor. Isso indica o quê? Eu acho que Ricardo vai votar em mim. 13222. É isso. Carlinhos, só falta você. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado.